Iniciando, hoje nós estamos aqui, aqui na tela, junto comigo está o psicólogo Gilcemar, depois logo ele vai se apresentar. Ele é o nosso fundador, coordenador da equipe Mente Viva, que a equipe Mente Viva é um grupo de profissionais, de multiprofissionais, né? Psicólogos, médicos, especialistas na área social, especialistas na área de educação, e que juntos trabalham na prestação de serviços e também na produção de conteúdos de qualidade de vida. Então, um dos nossos conteúdos é essa live mensal, que hoje traz o tema ressaca emocional pós-carnaval. Estamos hoje, né, dia 23, a uma semana depois do carnaval, retomando aqui, agora do ponto de vista psicológico, não apenas ressaca do ponto de vista, o nome que se dá para o efeito posterior ao abuso de álcool, mas aqui a gente está falando do efeito posterior de qualquer outro tipo de abuso, de autoabuso que a pessoa se inflige, que é a ressaca emocional, do qual também o álcool, das drogas também, mas também outras coisas. A gente vai estar conversando sobre isso por escrito, a psicóloga Tati Batista, depois ela vai colocar nos comentários o contato dela, né? Mas antes de a gente entrar direto no assunto, eu vou dar a oportunidade para que o nosso coordenador, né, o psicólogo Gilcemar, possa se apresentar e falar um pouco do trabalho. Então, colega Gilcemar, pode se apresentar. Muito bem, uma boa noite a todos e a todas, ou agora é noite, mas quem for assistir nossa live futuramente aí, bom dia e boa tarde também, né? Sou psicólogo Gilcemar, junto com a nossa equipe Mente Viva, hoje aqui representado pelo psicólogo Danielson, que está aqui puxando a live conosco, né? E também a nossa colega Tati Batista, que está no chat e vai interagir conosco aí através do chat desta live, né? Eu sou psicólogo, então, Gilcemar Nunes, criador dessa equipe Mente Viva, né? E hoje ajudo nessa gestão administrativa da equipe, né? Mas junto comigo está aí o meu querido amigo Danielson e a querida colega Tati Batista nesse processo aí do coletivo juntos. Enquanto profissional, eu atuo em teleconsultas, né? Da psicologia e também presencial aqui na minha cidade de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, litoral norte, né? Pela abordagem mais comum humanista, mas também uma abordagem mesclada com TCC, eventualmente, na abordagem centrada na pessoa, né? E a gente trabalha, então, nessa ótica de restauração do eu emocional do ser humano, da pessoa, né? Sou aqui de Santo Antônio da Patrulha, gaúcho, né? Eu acho que por enquanto é isso, de momento. Vamos passar de volta a palavra ao colega para a gente dar início, então, à nossa live e a Tati se apresentar por chat também ali. Pode passar. Muito bem, até a colega Tati Batista falou ressaca psicológica aos efeitos do carnaval, né? É um bom subtítulo também. E te chamou de nosso chefe, viu, colega Gilcemar? Colega Tati, pode falar um pouquinho por escrito aqui, que eu vou estar lendo, também a tua área de atuação, assim, da mesma maneira que o nosso colega psicólogo Gilcemar, eu também trabalho tanto presencial no município de Panambi, Rio Grande do Sul, sou aqui do Rio Grande do Sul, e online para brasileiros e lusófonos de todo o mundo, né? A gente atende também online. E a nossa colega, meu enfoque é psicologia psicanalítica, mas, claro, a gente tem um trabalho de escuta para o paciente, né? A gente não está aqui com o compromisso de defender um teórico, a gente está aqui para acolher os nossos pacientes. Colega Tati, pode se apresentar aqui para que eu possa ler aqui as suas considerações? Nada de chefe.
Isso. Eu não sei se dá para mandar áudio no chat, Danielson. Será que dá? Eu não sei. E eu não sei se vai aparecer, mas pode tentar. Bom, Tati Batista, conhecida como Tati Psico, ela é psicóloga clínica, atende online e presencial. Em qual lugar tu atendes presencial, colega Tati? Bem-vindo, Ezequiel. Obrigado pela sua participação conosco. Tati, psicóloga clínica, atende online e presencial. Ah, sim, não tem como mandar áudio. Mas em qual é o local que tu atende, qual é a cidade que tu atende presencial, Tati? Em Blumenau, Santa Catarina, né? Então, Jucemar, online e presencial em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Danielson, presencial em Panambi e online também. E a Tati Batista também em Blumenau, presencial em Blumenau, Santa Catarina e online para qualquer lugar. Ezequiel BN, Blumenau, Santa Catarina. Ok, vamos começar então. O tema de hoje, né, ressaca emocional, ressaca psicológica, mas seria aquela bad, né, usando os termos das ruas, né, aquela bad que dá depois de um estado de abuso. O que é abuso? Né, não é claro, a gente quando usa a palavra abuso, a gente pensa em violência física, mas o abuso pode ser também violência física, mas abuso é acima daquilo, é usar algo ou alguém acima do que aquilo está pronto para ser usado. Por exemplo, consumir álcool, o corpo não consegue processar. Então, se tu consome álcool muito, tu está fazendo abuso de álcool. Da mesma maneira, né? Só que aqui a gente quer falar do mal-estar de tu ter abusado de si mesmo. Como assim abusado de si mesmo? Fazendo coisas que emocionalmente tu não estava preparado, agiu no impulso e a gente usou o carnaval como grande mote porque acontece isso. Claro, não só no carnaval, mas hoje a gente vai usar o carnaval como modelo de autoabuso, onde existe autoabuso emocional, né, que se envolve com muitas coisas, autoabuso físico também, né, a pessoa se desgasta fisicamente, fica sem dormir, isso também é autoabuso, autoabuso de substância psicoativa, autoabuso, muitas vezes, da própria sexualidade, e o resultado que isso causa na mente, e de que maneira esses resultados nocivos podem ser reconfigurados depois. Eu vou pedir para a colega Tati, à medida que tu já vai escrevendo, bem-vindo, Roseli Vieira, bem-vindo, bem-vinda. A colega Tati já vai escrevendo aqui nos comentários o seu conceito de ressaca pós-carnaval, dentro da sua linha de psicologia clínica, como ela vê isso, como isso acontece, já vai escrevendo, né, porque demora um pouco para escrever, e eu quero passar a palavra para o colega Jucemar, que vai estar apresentando o seu conceito de abuso, de ressaca pós-carnaval. Muito bem, então bem-vindo aos colegas que estão assistindo ao vivo conosco, Ezequiel, a Roseli Jussara Vieira, né? E junto aí, então, com a colega Tati, que vai interagir conosco aí pelo chat, né? Então, gente, a gente está falando hoje dessa conceituação de ressaca pós-carnaval, né? Mas dentro da psicologia, a gente está usando o termo ressaca emocional.
pós-carnaval, né? O que a gente pode conceituar como ressaca emocional, né? Ela é comparável a uma ressaca física, né? Mas ela ocorre após uma intensidade emocional, momentos físicos, né? De muita intensidade emocional. Por exemplo, se fosse coisas fora do carnaval, né? A gente pode pensar aqui num casamento, numa conquista, mas aqui como a gente está falando do carnaval, como este momento especial, específico, onde tem muito estresse, muita adrenalina, muita liberação emocional, né? Que ajuda a gente a estar sempre num pico de aceleração constante, né? Então, o carnaval ele se torna para nós nesse momento como este foco onde a pessoa se desgasta emocionalmente em todos os sentidos. Sobretudo uma ressaca física com muita intensidade emocional, com muito cansaço mental, né? Então, é uma época, esse pós-carnaval, onde a gente pode falar de fadiga mental, fadiga física, onde pode falar também, por exemplo, de dificuldade de concentração, quando a pessoa não consegue se concentrar no momento presente, nesta fase de retomada da vida. A gente pode falar, por exemplo, de irritabilidade, a pessoa fica muito estressada, muito irritada com facilidade, uma hipersensibilidade emocional, onde a pessoa facilmente perde a sua regulação emocional, tanto para cima quanto para baixo, né? Ou até mesmo um mau humor. Inclusive, a gente pode falar até de distúrbios de sono e sintomas físicos originados nesse desgaste mental e emocional. Então, para começar assim, né, Daniel? Bem pensado, conceituando mais ou menos já, né? O que tu acha? Tá bom assim? Para começar? Tá ótimo. Bem-vindo também a Keila Melo Varpechowski, que também está assistindo. Aí a colega Tati, quiser ler para nós ali? Sim, eu vou ler agora. A Tati Batista diz: ressaca é todo abuso excessivo de algo. Há pessoas que colocam toda a sua esperança no carnaval, pode ter se frustrado com a realidade. É isso, colega? Pode ir acrescentando, né? Não precisa esperar, porque como a escrita demora um pouco mais, pode ir acrescentando que toda vez assim, que tiver uma pausa, eu vou estar lendo os comentários da nossa Tati. Então, assim, acontece tristeza, segundo a Tati, tristeza, desânimo, depressão e ansiedade, né? São quadros que acontecem nessa ressaca emocional da frustração da realidade, como a colega colocou. Eu concordo assim, com ambos, né? Na verdade, eu estou falando a mesma coisa, só usando outras palavras, né? A gente pensa em... Boa noite, Keila. A Tati está mandando uma boa noite para Keila. A gente pensa em a ressaca emocional, porque às vezes a pessoa pode até nem ter bebido ou feito o uso de outras substâncias, mas ela pode ter tido uma preocupação excessiva. Eu trabalhei a minha vida, o ano inteiro, eu mereço gastar com o carnaval, né? Às vezes passou o ano todo apertado, e daí de repente compra fantasia, assina ou paga bloco por mensalidade, ou mesmo escola de samba, ou coisa assim, né? Aqui na nossa realidade tem mais blocos, né? Na região que eu moro, tem mais blocos de carnaval do que escola de samba. Tem outros lugares que tem mais escola de samba. Então, assim, a pessoa se dedica com aquilo naquela expectativa. Pronto, eu vou extravasar todo o meu cansaço, eu vou extravasar toda a minha frustração do ano nessas 3 noites ou 4 noites, conforme a pessoa vai, e daí chega lá, ela perde o sono. Só de perder o sono, de ficar acordado muito tempo, né, já começa a causar problemas emocionais. E daí assim também, mesmo que ela não consuma bebida alcoólica ou outro tipo de substância, mas ela está
no ambiente, muitas vezes, opressivo, onde existe uma competição de sensualidade de um para o outro, e a pessoa pode se sentir, às vezes, estressada, e no final, né, no final da festa, ela gastou dinheiro, gastou tempo, perdeu o sono, talvez não tenha tomado água o suficiente, talvez não tenha, e vem um cansaço não só físico, mas vem um cansaço emocional, porque quando a pessoa está sob a influência dos outros, a gente chama isso de comportamento de manada, né? Quando a pessoa está num ambiente com várias pessoas, a gente acaba sendo empurrado a agir daquela maneira, mas isso pode ser um abuso, porque a gente está, se a gente estivesse sozinho, a gente não ficaria pulando tantas horas, né, e coisas assim. Então, sob a influência da manada, a gente faz coisas que muitas vezes acaba se arrependendo. No contexto, né, Gabriel? A gente poderia falar do contexto social, né? Que é nessa questão aí que tu falaste de abuso, seguir atrás da manada, onde todos fazem, a gente vai atrás, né? Então, dá para a gente pensar na ideia do contexto social. O carnaval, ele é um contexto social, é uma atividade cultural, né? Da sociedade brasileira, né? Onde é um momento, digamos assim, onde a sociedade meio que nos autoriza ao excesso, né? Então, aqueles que participam, entre aspas, de corpo e alma do carnaval, se entregam por inteiro, né? Que é esse grupo que a gente está falando que pode ter a tendência da ressaca emocional. Esse grupo, digamos assim, entre 4 ou 5 dias, ele se autoriza socialmente, né, a suspender normas, suspender limites, esquecer problemas, esquecer desafios, a regência do mundo, a organização dos compromissos, tudo desaparece, né? Então a gente vive esses 4 ou 5 dias extremamente entregue ao princípio do prazer. Viver com prazer ao máximo possível, né? E esse viver com prazer ao máximo possível nos faz desautorizar qualquer ordem contrária. A gente não aceita que alguém nos determine o que fazer ou como se comportar nesses 4, 5 dias de carnaval, né? É um abuso de nós mesmos, como o Danielson falava lá no começo, né? A gente se entrega e abusa do nosso próprio corpo, abusa do nosso próprio limite, né? Com essa autorização social. O corpo, por exemplo, o nosso corpo, né? Ele é estimulado ao máximo pela música alta, pela dança, pela multidão, pelo álcool, pela beleza estética do glitter, da alegria, do ambiente, né? Porém, por exemplo, quando nós vamos encerrar esse processo, aí tudo isso se acaba. Tudo isso que nos contagiava, que nos movia, se acaba. E aí o retorno a essa rotina que não é a rotina carnavalesca, né? Se torna um retorno difícil. Um retorno que exige um esforço sobrenatural, muitas vezes, né? A volta, essa rotina, não é apenas chata para muita gente, é dolorosa. A pessoa sente uma sensação física de que se esgotou demais e mistura muitas vezes essa sensação física e mental com um vazio, a sensação de um vazio psicológico, um vazio existencial muito profundo, que aí a gente pode falar mais para frente, né, até aprofundar o termo, né, de depressão pós-carnaval, que é essa sensação desse vazio, dessa frustração de que a vida não é aquela jogo de luzes e festa que parecia ser permanente. Ponto por enquanto. Ok. A Tati também coloca assim, abuso excessivo de TV, de Instagram e outras redes, tendo muitos estímulos visuais causando um esgotamento mental, né? Porque a pessoa, na verdade, ela não para, né? Ela pode estar indo numa festa, volta para casa, vai assistir, né? E só que esses abusos, né, colega Tati, de TV, de Instagram, de outras redes, né, abuso de tela, é o ano inteiro, né? E continua no carnaval. E outra coisa, até a Tati bem lembrou assim, muitos se frustram, se frustram por não poder participar,
ficam só assistindo tudo de longe, que no sonho maravilhoso de querer, e mais um ano não vão poder por algum impedimento. A nossa colega Roseli, ela não foi, ela não bebe, não assiste nada, tá na mesma vibe que eu, viu, Roseli? Eu também, assim, não, de maneira nenhuma sou contra, eu entendo, são grupos sociais, né? Mas cultura, Daniel. É cultura, cultura né? brasileira. São grupos culturais, são cultura local, né? Faz parte, tem todo um registro histórico, né? Mas eu entendo também que dentro do povo brasileiro, né, tem pessoas que não compartilham. Assim como tem pessoas que não compartilham futebol, tem pessoas que não compartilham outros tipos de manifestação cultural brasileira, mas compartilham outras coisas, né? Mas ali, muitos se frustram, gostei da colocação da Tati, né, da questão da frustração com o imaginário. E eu quero só fazer um comentário rápido sobre uma coisa que tu falasse, assim, dessa permissividade social, cultural. A própria cultura se dá a permitir esses abusos e, de uma certa maneira, até incentiva esses abusos por uma questão cultural. Só que isso tudo é no nível imaginário, não é no nível simbólico. Não é uma coisa que o cérebro consegue elaborar corretamente. Por isso que acontece o abuso, né? Acontece o abuso porque a pessoa, se for uma coisa simbolizada, ela permanece no nível que as emoções suportam, né? Existe um equilíbrio, né? Já que, mas como fica nessa imaginação do ideal do carnaval, assim como pode ser a imaginação do ideal do futebol, imaginação de outras fantasias sociais que são compartilhadas, ela gera frustração, porque a fantasia na nossa cabeça ela é perfeita, mas quando a gente vai praticar essa fantasia, seja carnaval, seja qualquer outra fantasia, quando a gente vai praticar essa fantasia, ela nunca é perfeita e gera essa frustração. Então, é preciso também falar sobre isso. A Tati falou assim, manifestação social necessária, né? Isso, perfeito, olha só. Manifestação social necessária, porém, existem as consequências pelo abuso. Bem colocado, Tati. A gente não está falando nem a favor do carnaval, nem contra o carnaval. A gente diz, não, precisa ter essas válvulas de escape, como a Tati falou, né? Essas manifestações necessárias de extravasar. Mas o abuso é que causa o problema. O problema não é o carnaval, assim como o problema não é o futebol, o problema não é nem consumir bebida alcoólica de maneira moderada. O problema é o abuso. O abuso é que causa essa ressaca. Colega Jusemar. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer um conceito aqui também, que é muito comum, né? É a gente falar de, por exemplo, de ressaca moral, né? Muitas vezes essa ressaca emocional se manifesta por uma ressaca moral, né? Nesse período pós-carnaval. E de que forma que a gente pode entender essa ressaca moral também, né? Por quê? Porque o pós-carnaval, geralmente, é um período de transição emocional, onde as pessoas enfrentam emoções que incluem a ansiedade, a vergonha, a culpa e o desânimo, né? São emoções resultado desse esgotamento emocional, né? Que ocorrem sempre, como eu nos dizia antes, né? Após momentos de muita intensidade e que acabam gerando pouco sono, excesso de estímulos, né? Então o nosso corpo e a nossa mente acabam se desorganizando e nos exigem novamente um tempo para a gente se reorganizar. O corpo exige de nós esse tempo para voltar a uma rotina que era padrão, né? Então nós temos que buscar essa rotina, só que muitas vezes a pessoa começa a se culpar, começa a ter desânimo, porque ela não consegue voltar numa rotina saudável, né? Esses sintomas
de desânimo, de ansiedade, sobretudo de vergonha, muitas vezes, porque a minha imagem está lá no carnaval, da forma que eu me vesti, da forma que eu me diverti, a bebida que eu bebi, a forma que eu me comportei, está tudo lá registrado nesse período de carnaval. Registrado socialmente, mas registrado também na minha mente, no meu comportamento, né? Então, muitas vezes gera uma sensação de vergonha também, de culpa por ter feito tal e tal comportamento, de desânimo, de preocupação do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, né? Então, isso que nós podemos chamar de ressaca moral também. É um sentimento de culpa, de retraição, de retração. A pessoa se retrai, a pessoa se esconde, ela não quer se manifestar, ela não quer mais aparecer socialmente como ela aparecia no carnaval. Então ela se oculta, ela se isola, entra no período que a gente pode chamar, então, de esse período de isolamento, né, social, né, de depressão pós-carnaval. Danielson? A Tati está falando aqui, né, que esse ápice de alegria, de válvula de escape, nem sempre é benéfica. E, de fato, assim, né, na verdade, até a euforia, da onde veio a palavra folia, né, folia vem de duas coisas. A palavra folia vem de loucura e folia vem de euforia, né, que é uma loucura de bem-estar, né, no excesso de autoconfiança, euforia. Né? Então, a folia, tanto é que chamam as pessoas que se dedicam ao carnaval de foliões. Eu estou aqui lendo a Tati, por isso que às vezes eu paro. Os foliões, eles são chamados assim, e realmente, alguns eles estão no estado de euforia mesmo. E daí, nesse estado de euforia, como bem disse o colega Jusemar, eles quebram seu padrão moral, eles quebram seus limites físicos, emocionais, bioquímicos, né, porque acabam consumindo coisas, e isso acontece, esses abusos, eles aparecem nas estatísticas. Até um tempo atrás, era notório o aumento de partos de adolescentes 9 meses após o carnaval. Hoje em dia não tem tanto isso, diminuiu um pouco, mas ainda tem problema e também de aumento de DSTs imediatamente após o carnaval, no primeiro mês após o carnaval, aumento de DSTs e tal. Tudo isso mostra que os abusos acontecem e aparecem numericamente. Né? A Tati falando assim, para muitos o ano só inicia após o carnaval. Com essa lenda, muitos têm expectativas de algo mágico. Verdade. Né? Aquilo que eu estava falando antes sobre fantasia, esse momento imaginário, carnaval como sendo, sei lá, um momento mágico. Né? E não estou falando aqui, claro, tem crenças ligadas ao carnaval, né? Não tanto nessa questão, mas estou falando assim dessa magia, não do conceito de magia do ponto de vista religioso, mas o conceito de magia do ponto de vista social, né? Essa lenda, esse mito de que o ano só começa depois do carnaval. Então, muitas pessoas até passam as primeiras semanas do ano numa expectativa, e daí para alcançar o carnaval, para depois do carnaval colocar a vida em ordem, mas às vezes o estrago, né, no caso de abuso, o estrago pode prejudicar, inclusive, o, entre aspas, começo desse ano. Jusemar, pode traçar aí teus comentários, eu sei que quem sabe agora a gente começa a falar sobre consequência, até a Tati falou antes, né, depressão, totalmente falou depressão pós-carnaval, de questões de saúde mental. Na verdade já estamos falando, quando a gente falou de depressão pós-carnaval, estamos falando de saúde mental já, né? Já estamos colocando ali consequências de uma cultura social que gera em nós um descontrole emocional, muitas vezes, tá? Então, a gente já está falando de saúde mental aqui. A gente pode, eu falei antes, na fala anterior, né, de ressaca moral, que a gente está dizendo justamente dessa ideia de
um julgamento que nós fazemos muitas vezes de nós mesmos nesse período pós-carnaval, né? É um pré-julgamento, uma autocondenação, digamos assim, né? Que no fundo é um medo de um julgamento social. Tá, eu participei de tal festa, de tal atividade, tive tais e tais comportamentos, tais e tais atitudes, né? Que cada um sabe até que ponto superou alguns limites sociais ou limites pessoais, né? E aí vem aquele medo do julgamento social, que será que o outro que não participou, que não gosta, meu amigo, minha família, o que vão pensar, o que vão dizer de mim, né? Então, esse julgamento moral que a gente faz de nós mesmos, essa autocondenação, gera essa depressão pós-carnaval, né? Afinal de contas, nós somos seres sociais, né? E buscamos essa integração de uma forma livre, né? Aliás, né? Diga. O Tati falou assim, ó, espera só, silenciar o microfone. A Tati acrescentou: exigência de um corpo perfeito e, na realidade, isso é para poucos. Diante da realidade vem a frustração, desânimo, baixo autoestima. Então, até isso também, né? Aquela questão do imaginário idealizado e o confronto com a realidade, gerando frustração e baixa autoestima. Fecha bem com o que o Gilcemar está falando. Isso, exatamente, né? E aí, assim, culturalmente, né, Danielson, culturalmente o carnaval ele representa para a sociedade, para quem participa, para quem gosta, né, essa liberdade ao extremo, a pausa nas responsabilidades, a possibilidade de extravasar fisicamente e emocionalmente, né? Mas aí também já falando um pouquinho daquilo que nós queremos falar e encerrar, que é como lidar com isso, né? Quando a rotina retorna, nós nos damos conta dos compromissos, das cobranças, dos problemas que nós já tínhamos antes, dos desafios, né? Pode surgir uma sensação de perda temporária da própria vida, perda do controle da sua vida, né? Esse vazio existencial que pode chegar ao ponto de dizer o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, essas sensações que vão surgindo, muitas vezes, que não necessariamente significa uma depressão, mas gera isso que nós chamamos de ressaca moral ou emocional, né? Uma forma não clínica de falar de sintomas, de fenômenos que têm uma base psicológica, que é o que nós sentimos nas emoções, no gerenciamento daquilo que sentimos, né? É preciso entender, então, o que está por trás desta reação. E o primeiro passo para compreender esses sintomas é entender o que está por trás, que na verdade é um medo do julgamento social ou o medo do auto-julgamento. Se a gente começa a lidar com o problema da ressaca emocional, dizendo para nós mesmos, talvez, que eu não preciso me condenar por essa atitude, por esse comportamento, por esses dias em que eu tive imerso nessa cultura carnavalesca, né? Então, evitar o julgamento já é o primeiro passo. Não é verdade, Danielson? Sim, a nossa colega Tati está falando assim, planos de proposta de vida após o carnaval, que muitas vezes não acontece justamente pelo excesso do uso do cigarro, drogas, outras drogas, né, e bebida. Então, assim, às vezes a pessoa, por causa segundo a Tati, né, por causa do abuso de substâncias, acaba também aumentando o tempo dessa ressaca, né, a dificuldade de retomar a sua vida. É isso, colega, né? Falando assim sobre retomar, né? Então, o primeiro ponto, correto, né? Evitar o auto-julgamento. Só que, geralmente, algumas pessoas, por causa dessa permissão social imaginária de se libertar dos limites durante esses dias, algumas pessoas, vamos supor pessoas que tenham
problemas justamente com limites, pessoas que são muito apegados a regras, mas que no carnaval, então, abre mão de tudo, porque afinal de contas é carnaval. Então a pessoa não bebe durante o ano, mas no carnaval bebe. Não, né, procura ser organizado, procura, mas aí no carnaval passa por isso. E pelo comportamento extra-carnaval, a gente pode imaginar que essa pessoa tem uma relação muito... a psicanálise chama de superego, né, mas que todo mundo teria, que seria o supereu, né, no caso, a instância controladora de nós mesmos, a instância que nos impõe limites o tempo todo. E tem pessoas que têm justamente problemas com isso, com excesso de limites. Então, ela extravasa o seu limite no carnaval e depois vem forte a sensação de culpa. Não é nem que a pessoa não queira se julgar, né? Mas a pessoa acaba inevitavelmente sendo oprimida pela culpa, né? Reflexão sem culpa e punição, né? É isso, né? A pessoa reflete, mas não tem nem culpa nem punição. Mas exerce isso, né? Faz o que tem que fazer, isso que a Tati falou, né? Reflexão sem culpa e punição. Mas se a pessoa tem problemas com limites demasiado e quebra esses limites, depois pode vir realmente um rebate moral, da parte, né, que já foi falado sobre, que o Josemar já falou sobre isso, e esse rebate moral pode evoluir sim, não para necessariamente uma depressão instalada, mas para um quadro depressivo. Então, assim, se tu consegue fazer isso que o colega Josemar falou, assim, olha, pensa, reflete, mas não precisa, né, não precisa se culpar, não precisa se autopunir, reflita no que tu fez, né, para recuperar a tua vida, como a Tati está falando, mas sem se culpar, sem autopunir. Se tu consegue fazer isso, ótimo, é um bom sinal, tu vai conseguir recuperar a vida. Mas se tu tem alguma dificuldade nisso, se mesmo tu sabendo, não, mas eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada de errado, eu só me diverti um pouco, mas continua com esse sentimento opressivo de culpa, talvez precise de uma terceira pessoa para te ajudar a romper essa barreira da culpa, né? É verdade, né? A Tati está dizendo, reflexão para evoluir, a gente se reflete não para se culpar, não para se punir, mas a gente reflete para evoluir. E se a gente não está conseguindo fazer isso, seria importante buscar a ajuda de uma terceira pessoa neutra, que seria alguém que não está envolvido diretamente com a minha vida pessoal, seria alguém preparado tecnicamente para isso, daí entra aqui o papel do psicoterapeuta, para te ajudar a lidar com essa culpa, com essa autopunição, que tu não está conseguindo resolver, né? Um dos quadros. Tem outra coisa. Pode falar, Josemar. É isso, Sá. E talvez eu vou falar umas coisas bem concretas, bem práticas, por exemplo, né? Eu gosto de usar, estava pensando um exemplo que a gente poderia utilizar, né? Vamos pensar na ideia do trânsito, né? O trânsito acho que é uma boa metáfora, né? Quando a pessoa está muito rápida numa estrada, vamos supor lá que está 150 por hora, o que não é permitido, mas vamos supor que esteja lá 150 por hora. A pessoa que está muito rápida na velocidade, ela não tem como tomar decisões precipitadas. Ela tem que ter o máximo de calma e tranquilidade possível para manter o veículo na estrada. Se tomar atitudes precipitadas e bruscas, com certeza vai causar um acidente e provavelmente uma morte, né? É mais ou menos essa ideia que a gente pode ter do pós-carnaval. O nosso corpo estava a 1000, a nossa mente estava a 1000. Então é preciso ter calma, é preciso ter tranquilidade e deixar o corpo voltar ao padrão normal. E aqui a gente está falando um pouquinho de questão biológica também, né? Então, espera que a nossa mente volte ao equilíbrio normal. Para isso, muitas vezes, é necessário, por exemplo, já falamos antes, não ter pré-julgamentos nem contra nós mesmos, nem contra a sociedade, né? Mas, sobretudo, dar momento para nossa mente descansar, né? Por exemplo, não tomar decisões precipitadas na nossa vida, não pedir demissão, não acabar um relacionamento, não mudar de vida repentinamente pós-carnaval. Por quê? Porque o nosso julgamento está afetado.
a nossa capacidade de fazer bons julgamentos com consciência está afetada nesse momento da vida. Então tem que deixar acalmar, entrar na rotina mental sadia, a nossa neuroquímica estabilizar, né? A questão dopaminérgica, que é a dopamina que estava muito a mil, né? Voltar ao padrão normal do dia a dia, para que a gente consiga ter condições de olhar para os desafios que estão à nossa frente e encará-los de uma forma natural, compreensiva, sadia, né? Então, aceite a posição depressiva muitas vezes. É preciso entender, estou triste, estou cansado, estou estressado, faz parte, porque eu passei 4 dias, 3 dias a 1000 por hora, né? Então, o meu corpo está precisando de um descanso. A mente está precisando de uma reflexão, de uma pausa, de uma meditação. O ritmo é o ideal, não a velocidade. Então, tentar compensar os dias com mais tranquilidade, com mais momentos de pausa, para que o nosso corpo volte ao normal e consiga encarar a nossa rotina padrão novamente. Perfeito, isso mesmo. Eu queria também propor mais uma terceira, um outro ponto. A questão, assim, de pessoas já ou em tratamento ou já com manifestação de algum tipo de transtorno ou de distúrbio ou de desequilíbrio psicológico, né? Pode já estar em tratamento, pode ainda não estar. E nesses momentos de festa, daí não entra só carnaval, qualquer festa, esses momentos que socialmente se libera o abuso, isso pode ser, falando assim, por exemplo, pessoas que, dando exemplos concretos, né? Alguém que está tendo, mais uma vez falando, né? O problema não é a bebida, não é a bebida alcoólica, o problema é o abuso. Mas tem pessoas que, por causa de um transtorno, não conseguem consumir a bebida alcoólica de maneira adequada. Vai sempre causar abuso por causa disso. E vamos supor que essa pessoa esteja em tratamento, já está, sei lá, 8 meses, equilibrado, bem, está se sentindo bem, está recuperando a família. Porque, eu falo da minha experiência clínica, porque eu trabalhei muito com pessoas dependentes de álcool e de outras substâncias psicoativas, né, de outras drogas, e sempre eles me relataram, esses pacientes, né, no decorrer desses anos todos, né, a questão de como é difícil tu tá se equilibrando, procurando evitar isso, daí tu liga a televisão, carnaval, 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 tu abre rede social, carnaval, carnaval, carnaval. Isso é muito difícil, é gatilho de recaída, assim como também para outros tipos de transtorno mental. Alguém que tem transtorno bipolar, alguém que tem transtorno borderline, é muito complicado esse tipo de coisa, porque pode desencadear um quadro de euforia, e na euforia, tanto borderline como bipolar, o bipolar ele é mais cíclico, né? Mas também pode ser reativo, não tanto quanto no transtorno borderline, que é praticamente só reativo, né? Mas diante dessa reação ao ambiente festivo, a pessoa está estabilizada há meses e pode ter uma queda nisso. Eu quero falar se isso aconteceu contigo, que está assistindo esse vídeo agora, né? É muito melhor. Daí a pessoa se sente com vergonha. Poxa, os profissionais de saúde cuidaram de mim, eu fui para internação psiquiátrica, sei lá, estou recuperando a família, estou recuperando meus relacionamentos e agora caí de novo. Muita gente prefere esconder, daí começar a xingar todo mundo, que é uma forma de afastar as pessoas não investigarem o que está acontecendo, né? Preferem esconder, muitas vezes por medo, por vergonha, do que buscar ajuda. Não, agora tu tem que buscar ajuda. Agora não é hora de fugir das pessoas, não precisa ter vergonha dos profissionais da saúde que te ajudaram antes, é o trabalho deles, eles vão te acolher sim, mas não brinque com a tua vida. Aconteceu uma recaída? Ok, vamos trabalhar nisso. Às vezes não chega a ser uma recaída, um lapso, não tem problema, a gente vai trabalhar isso. Não se preocupe com o que os outros vão dizer se tu voltar para o tratamento. Na verdade,
Se tu está doente, tu precisa se tratar. Se houve uma recaída numa doença, precisa se tratar. Então, nesse sentido, cuidado. Esse tipo de ambiente pode causar recaída, né? Então evite, mas se causou a recaída, agora não é a hora de se julgar, não é hora de ficar com vergonha, é hora de procurar ajuda para voltar a se levantar. Okay? Pense nisso. A Tati está concordando. A Tati está acrescentando um dia de cada vez, muito bom, isso aí, né? Caiu, ok, agora vamos levantar. Vida que seja. Muito bem, né? Muito bom. Então, talvez até, acho que já indo para o nosso finalmente, né, Danielson, para nossa conclusão, né? Todo dia é dia para recomeçar, como diz a Tati, né? Então, se você está passando por essa fase de depressão pós-carnaval, ou que nós chamamos aqui de ressaca emocional, ou mesmo ressaca moral, né, que a gente está falando de autocondenação, autopunição, ou isolamento social pós-carnaval, né? Se você está passando por isso, entenda que é preciso dar tempo para você voltar ao normal, o seu corpo voltar ao normal, né? O seu corpo passou por esta fase social de intensa descarga emocional, de sobrecarga cognitiva por causa do som, do barulho, da festa, né? E tudo isso precisa ser processado pelo nosso cérebro para poder voltar ao normal a questão dos nossos neurotransmissores. Por exemplo, serotonina, dopamina, né? São os mais envolvidos nessas fases de muita euforia, né? E problemas, por exemplo, de privação do sono, que afetam toda a nossa vida, toda a nossa rotina, né? Então, a gente está falando aqui de sintomas que ultrapassam a questão social, mas que afligem muitas pessoas e atingem famílias também, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso? A gente está falando aqui, na verdade, como lidar com esse estresse emocional. O Daniel estava falando da importância de buscar o apoio, né? O apoio de pessoas além da família, terceiros capacitados, tecnicamente. Muitos estímulos, né? Muitos estímulos. Isso, a gente viveu sobre esses muitos estímulos e agora estamos voltando ao normal. Então a gente precisa de lidar com tudo isso. A gente está falando, buscar o apoio emocional, o descanso adequado, o sono de qualidade, né? Permitir que o nosso corpo, o nosso cérebro processe naturalmente os novos estímulos que estão chegando. Autocuidado emocional. Autocuidado significa que eu estou buscando me curar, melhorar. Então, com meditação, com exercícios terapêuticos, né? Com momentos leves, momentos de relaxamento, evitar a sobrecarga contínua, não se matar trabalhando, né? Mas deixar que naturalmente que a gente tenha momentos de lazer e de descanso também, quando possível, né? Junto com os familiares. Então, a ressaca emocional é uma resposta natural do nosso corpo à intensidade emocional que nós vivemos naqueles dias. Não é uma fraqueza. Você não precisa se condenar. Você precisa se cuidar para voltar a ter uma saúde normal, equilibrada, ter uma saúde psicológica. E para isso, os profissionais da psicologia também estão à sua disposição, né, Danielson? Isso mesmo. A Tati está falando que está com alguns problemas na internet, agradece o convite. Deus abençoe, diz ela, amém. Né? É sempre bom estar contigo. Próxima vez, Tati, vamos ver se a gente consegue colocar no vídeo, né? Que a gente daí é mais fácil de te ouvir, não ficar só lendo. Mas a gente agradece sempre, Tati Batista, a Tati Psico, né? Sempre presente aí, nos apoiando. Eu queria dizer uma coisa assim, que a gente falou de abuso, e o abuso acontece quando existe uma falta muito grande. Não deixe o lazer só para o carnaval, não te reprima o ano inteiro deixando o lazer só para o carnaval ou o lazer só para a tua festa favorita. Tem gente que não gosta de carnaval, mas vai gostar de outra festa. Daí cansa, cria uma expectativa para aquela festa. Não. Coloque na tua rotina diária, né? Nós temos 24 horas.
8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, e esses outros 8 horas para quê? São 3 vezes 8, né? Então, sobra dentro dessas... Claro, nós temos a questão do transporte, tem a questão da higiene, da alimentação, mas sobra horário, além, né, nessas 24 horas, se a gente agendar, coloque sempre na tua agenda diária momentos de lazer com a tua família, momentos de encontro, e uma vez por semana, né, procure ter momentos de lazer, que não é dormir não é lazer, dormir é descanso. Descanso é importante, tem que ter mesmo. Mas, além do descanso, o lazer, uma atividade de bem-estar, né? Quando chegar o carnaval ou a outra tua festa preferida, tu já não vai estar tão esgotado assim para cometer abuso. E daí tu vai conseguir participar dessa festa, né, sem te prejudicar. E quando terminar essa festa, seja no carnaval ou outra, né, nos dias seguintes que se prosseguirem, tu não vai estar em ressaca emocional, tu não vai ter cometido abuso contigo mesmo, porque durante o ano todo tu pôde ter momentos de lazer diário, momentos de lazer semanal, cuidou dessa parte, né, que é importante. Lazer, o cérebro só descansa com lazer. O corpo descansa dormindo, mas o cérebro só descansa com lazer. Então, tu precisa ter esse lazer diariamente, semanalmente na tua agenda. Momento de atividades prazerosas com as pessoas que tu ama. Né? E aí sim, se tu tens essa disciplina contigo mesmo, no dia das festas, tu não vai cometer abuso e não vai sofrer de ressaca emocional. Mas se tu tiver problemas, inclusive para isso, para liberar horário, também a ajuda de um profissional de psicologia também pode ser importante para ajudar tu a se reestruturar a tua agenda pessoal e investir mais em ti mesmo para não cometer abusos. Eu quero agradecer ao Tati, ao Gilcemar, né, por esse momento de interlocução, né, e dizer que eu faço parte da equipe Mente Viva. Já vou dar a palavra para o Gilcemar encerrar. Eu sou membro da equipe Mente Viva, sou o Daniel, sou um psicólogo clínico com mais de 25 anos em atuação clínica, né, e estou à disposição, junto com a equipe Mente Viva, não só sobre abusos, sobre ressaca emocional, mas para outros momentos da tua vida também, junto com todos os outros membros da equipe. Visite nossas redes sociais e conheçam o trabalho do grupo que forma a equipe Mente Viva. Muito obrigado por até aqui, e eu quero encerrar a live com o Justemar, nosso coordenador. Muito bem, colega, parabéns por tuas palavras, né? Eu até ia dizer o contrário, que eu queria falar para deixar você encerrar, né? Você já passou para mim, né? Mas tudo bem. Fico contente dessa amizade muito bonita, profissional que a gente tem juntos aí. Bom, mas assim, então, falamos dessa ressaca emocional, né? Talvez para fechar, assim, até quanto tempo dura essa depressão pós-carnaval, digamos assim, né? Geralmente, 3, 7 dias, uma semana após o carnaval, né? É o tempo ideal para o nosso corpo, a nossa mente, né? Voltar a uma regulação neuroquímica normal, uma readaptação do nosso ciclo de sono e vigília natural, né? E se passar disso, de uma semana, aí a gente indica que procure o apoio emocional de um psicólogo para te ajudar. Né? Então, até uma semana é normal que a gente fique meio para baixo, tá? Fisicamente, até chorar pode acontecer. Pessoas que entram nessa ideia de auto-julgamento ou de isolamento, né? Às vezes acabam até essa ressaca emocional trazendo os sintomas do choro, né? Então, tudo bem se acontecer. Psicologicamente, a gente pode entender essa fase como que o luto, né? O luto da ilusão da liberdade sem limites ou da ilusão da onipotência, né? Ao retorno da nossa realidade normal, habitual, ao retorno de nossas responsabilidades, de nossa rotina. Então, como dizia o Danielson, que a gente possa pautar a nossa vida, né? Por colocando a saúde, o lazer, como algo rotineiro também.
a fim de que a nossa saúde seja equilibrada, que a gente não tenha momentos de fuga. Eu fugi da realidade, agora eu posso viver 100% e depois eu volto para a realidade. As fugas geralmente levam a exageros, né? E exageros levam a problemas de saúde mental e ressaca emocional. Mas que a gente possa viver, então, uma vida mais equilibrada, buscar a saúde psicológica, a saúde mental, emocional, e para isso temos também à disposição aí, como o Danielson falou, a equipe Mente Viva, profissionais capacitados para te ajudar. Procure lá na rede social, no Instagram, Equipe Mente Viva, lá no YouTube, canal da Equipe Mente Viva, tem muitos vídeos bons para você assistir, né? E aí a gente termina essa live, então, se colocando à disposição como profissionais. A Equipe Mente Viva tem profissionais capacitados para te ajudar a caminhar na tua vida pessoal, com a saúde equilibrada, com a gestão emocional em dia. Grande abraço para vocês. A equipe Mente Viva agradece a presença de quem esteve conosco e daqueles que vão assistir posteriormente esta live. Grande abraço.